pessoal, eu sou Beth Pinheiro do Ela Pode e hoje eu tenho um grande prazer de trazer para vocês Carla Falcão, pessoa incrível que eu conheci num dos cursos que ela ministrou sobre LinkedIn. E Carla Falcão é essa pessoa incrível que a gente tem aqui para mostrar para vocês, uma profissional especialista em mídias sociais, profissional que hoje é referência em LinkedIn. Eu costumo dizer que Carla é um fenômeno em LinkedIn e hoje ela traz um trabalho incrível, além de ser palestrante, além de ser influenciadora digital, ela faz um trabalho com pessoas, trabalha com empresas e um trabalho incrível com mulheres como você que me ouve neste momento. Ela trabalha o empreendedorismo materno e nós vamos trazer todas essas dicas na nossa entrevista de hoje. Aí eu que agradeço, Beth, estar aqui contigo. Te conhecer foi uma surpresa muito bacana nesse curso. A gente viu muita sinergia, né, nos trabalhos que a gente faz e vai ser um prazer aí a gente compartilhar um pouquinho dessas dicas com essas mulheres incríveis que estão também aí com a gente e que tem tudo para ter muito sucesso, né? Com certeza. Sabe uma pergunta que assim todo mundo fica louco, cara? É saber o seguinte: a Carla que é hoje é uma profissional que é referência no mercado digital. Então as pessoas perguntam qual a trilha que a Carla percorreu, que competência que deve ter essa Carla, não é possível, que comportamento tem essa mulher que faz com que ela hoje brilhe e você se torne inspiração para um tanto de mulher, eu digo mulher especificamente, que é o público que a gente está falando nesse momento, mas para inúmeras pessoas, né, que você tem sido inspiração. Eu gosto muito quando você fala de trilha, trilha é um termo que vem sendo usado bastante hoje, né? Sim. Mas quando eu penso na minha trajetória, muitas vezes eu achava que eu não tinha uma trilha nenhuma construída, que eu não tinha conseguido conectar as coisas. E eu acho que isso é uma característica pessoal minha que muitas vezes me incomodou. E é interessante às vezes as pessoas avaliarem que às vezes aquilo que te incomoda pode ser algo interessante, né? Porque na verdade eu sempre fui uma profissional muito curiosa, então eu adoro, continuo querendo aprender de tudo, um pouquinho de finanças, um pouquinho de negócios, de investimentos, de marketing, de psicologia, de comportamento humano, de cores. E essa minha vontade de sempre aprender coisas novas me levou a caminhos diferentes. E muitas vezes eu me questionei se eu estava certa. Eu dizia, nossa, mas que pessoa doida é essa que eu sou, que não consegue fazer uma coisa apenas até o fim. E eu queria muito ser um robozinho, porque as pessoas eram robozinhos e eu me cobrava mais ainda por não ser o perfil igual a todo mundo. Então a minha curiosidade sempre foi muito forte. E a outra questão é uma questão assim de ter uma adaptação grande a coisas diferentes. Como eu gosto de aprender, para eu sair da área de comunicação e marketing, que era a minha área base, propaganda, para ir para a área de TI, foi um estalo. Porque eu disse, nossa, mas aquilo é interessante, como será que funciona? Como funcionam os sistemas? Né? Então, como que eu me adapto para vender uma fábrica de software em vez de vender o site? Né? E como que eu saio de uma fábrica de software para vender mundos virtuais? E como que a gente olha para tudo que existe em mídia digital e de repente surge uma social media e você diz como que um blog pode influenciar a venda de uma marca. Então eu acho que tem algumas características que me ajudaram nessa trilha, que é essa questão da curiosidade, essa vontade de estar sempre aprendendo e se desenvolvendo e essa vontade de tentar encaixar e conectar coisas que não se conectam. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não é porque eu gosto de montar quebra-cabeça. E eu digo que eu fico tentando encaixar peças que parecem que não encaixam e de repente a gente consegue conectar coisas que parecem distantes para criar uma solução nova para uma necessidade que existe. Então acho que eu tenho muito dessas características, assim, dessa vontade de fazer diferente, de criar coisas novas, mas de também aprender sempre coisas novas e que às vezes não tem conexão para poder gerar possibilidades, né? É interessante isso que você está falando, cara, porque as pessoas acham que uma Carla Falcão já veio o Falcão pronta, não é? Ah, e tem até uma curiosidade aí. Você sabia? O meu nome é Carla Falcão Bueno. E eu por muitos anos rejeitei o sobrenome Falcão. Verdade, olha só. E aí o mercado me conhecia por Carla Bueno. Quando eu tinha um perfil mais, eu digo, focado nas qualidades e competências masculinas. Trabalhei muitos anos sempre com homens na área de tecnologia, na área de TI, e a gente aprende a ser muito focada, muito certinho, quadradinho aqui, né? Vai lá, faz o que tem que ser feito. E o meu nome era sempre o primeiro e o último, como o mercado fala. E às vezes alguns colegas diziam pra mim, mas por que você usa Carla Falcão? É tão forte o seu Falcão
E eu não gostava, não quero esse Falcão. Não, eu sou Carla Bueno, meu nome também era conhecido, Carla Bueno. E aí foi numa mudança de trajetória, quando eu resolvi empreender, que eu digo que assumi o meu Falcão. Olha, esse Falcão a gente quer saber tudo. Meninas, eu tô louca pra saber a história, a mudança. De fato, isso é importante pra gente. Que momento que você saiu do universo corporativo, do universo masculino, porque você chegou ao nível de uma alta gerência de uma grande multinacional, e você virou o jogo e falou assim, não, decididamente não é o que eu quero. Explica pra gente que a gente tá curiosa, não é? Eu sempre fui assim, muito focada, né? Meu lado capricorniano fala muito alto nessas horas. Eu perdi um pouco desse lado, agora eu virei a criativa. Mas assim, eu lia muito Você S.A., sempre gostei muito de ler. E na Você S.A. tinha uma competição que dizia assim, seja o CEO do futuro. Quem são os CEOs do futuro? E mostrava aqueles homens talentosos, às vezes outra, uma mulher. Eu achava aquilo incrível. Então, como boa profissional que almejava metas, eu tinha minha lista de metas. Eu tinha metas todos os anos, fazer isso, atingir aquilo, fazer uma viagem, fazer tal coisa, investir em tal curso, para chegar onde eu queria. Só que o fato é, eu saí de Porto Alegre para trabalhar numa grande empresa de comunicação digital aqui em São Paulo. Cresci, fui para uma multinacional, tive uma experiência fora do país, fui para outros grupos, aprendi sobre tecnologia. E quando eu olhei para aquilo, que eu queria voltar para uma multinacional na volta dessa vida fora do Brasil, eu olhei e disse assim, peraí, tá tudo errado. No ano que eu troquei de carro, que eu tinha o relacionamento que eu tinha almejado, que eu tinha ido morar sozinha, mobiliado uma casa só minha, sem dividir com ninguém, que eu tinha resolvido uma questão de saúde cardíaca, que eu tive um problema por estresse. E quando eu resolvi tudo isso, eu atingi todas as metas e tinha um salário bacana na multinacional e tal, eu olhei para aquilo tudo e digo, tá tudo errado. E agora? O que eu faço? Não gosto do que eu faço, o relacionamento tá errado, o emprego tá errado. Esse carro é legal, mas ok, essa casa ok, mas eu tinha um salário bacana que eu não tinha tempo de usar. E eu disse, como que eu vou ter vida? Que vida é essa? E eu entrei numa crise, uma profunda crise de identidade, pensando, o que eu vou fazer daqui pra frente? Você acha que o lado Falcão seu, ele foi decisivo nesse momento? Eu acho que muito, porque eu entendo que eu despertei o meu Falcão nessa hora, quando eu olhei do alto tudo. Porque na verdade, sabe como foi isso? Eu vivi aquela vida, a gente vive robozinho, né? O cérebro quer robotizar a gente, sim, né? Sim. Então assim, você faz tudo de igual, bonitinho, você tá tudo E lindo. você foi treinada também, a sua experiência corporativa te treinou para automatização. Pra automatizar, a vida nos quer fazer isso com a gente. Só que eu comecei a trabalhar nesse ano no Ibope Inteligência na área de inovação. E a gente tem um projeto lá que chamava Mentes Brilhantes. E a gente foi convidada para fazer uma viagem e passar uma semana fora num projeto só de criatividade e inovação. E foi interessante que no momento em que eu saí da minha rotina de trabalho e fiz esse trabalho fora, totalmente criativo, eu olhei aquela vida lá em São Paulo e disse, ai, como é ruim aquilo. Assim, foi o Falcão. Sem dúvida. Foi o Falcão que olhou do alto e digo, aquilo não serve pra mim não. E aí eu voltei com a certeza de que precisava mudar. Eu não sabia como nem o que, mas as mudanças vieram numa sequência, num strike, assim, uma atrás da outra. Então eu terminei o namoro, eu pedi demissão do emprego. Olha isso. Eu decidi fazer uma viagem sozinha pelo Peru. Né? Eu digo que eu fui eu e Deus e a mochila, porque eu queria rever tudo, rever conceitos, eu não queria mais trabalhar com projetos, eu queria trabalhar com criatividade. E como que eu ia fazer isso começando tudo do zero, com uma história de 15 anos já bem consolidada, né? Como que eu ia fazer isso? E foi aí que veio esse insight de repensar nessa viagem que durou 17 dias no Peru e que até gerou a história que está no meu livro, que a gente conta um pouquinho dessa jornada e dessa transição. Foi nessa viagem que eu acabei conhecendo o meu marido, era no paulistano e morava em Campinas. Ai, me perdoa, mas eu tenho que falar, meninas, depois ela fala como é que essa viagem, imagina, ela conseguiu tudo, virada de chave na vida dela, o marido, escreveu um livro, mudou o jogo, meninas, todo mundo depois acessa as redes sociais que ela vai contar tudo, né, cara? E aí então aconteceu. Eu tinha que falar, você sabe, né? E foi uma viagem muito, assim, acho que com muito propósito envolvido. Eu fui conectada ao meu propósito, eu queria descobrir o que eu ia fazer dali pra frente, mas sem me cobrar. Eu só fui aberta para que as coisas acontecessem. Eu entreguei a minha vida nas mãos do universo, de Deus, e disse, me mostra o caminho. E permiti que o caminho se abrisse, né? E permiti vivenciar.
E aí foi nessa volta dessa viagem que eu comecei a trabalhar mais com tecnologia mobile na época, que as mídias sociais surgiram como um grande boom. Eu acabei conhecendo meu marido, um tempo depois começamos a namorar, um tempo depois vim morar em Campinas e eu quis explorar as mídias sociais e para isso eu criei um blog de receitas que ainda existe, o Amigas na Cozinha, e que gerou meus primeiros projetos voltados à mídia social. Porque foi aí o interessante, eu vim morar em Campinas, numa cidade em que ninguém me conhecia, para abrir uma empresa e trabalhar com mídia social, uma empresa que não tinha nenhum cliente, para trabalhar numa área em que não existia. Então eu parti do zero, né, num momento novo da vida e fui testando conhecimentos através de uma persona, que teoricamente era uma mulher recém-casada que estava aprendendo a cozinhar e descobrindo como que cozinhava. E era isso que eu contava no blog, o Amigas na Cozinha. E assim aconteceram as coisas. E em 3 meses escrevendo sobre a minha vivência, sem exatamente dizer quem eu era, as grandes marcas vieram atrás de mim. Aí a gente falou com a Nadia Figueiredo, a Ginomoto, Marinex, e elas diziam, olha, quando você coloca uma receita ali, o nosso call center enche de ligação. Eu digo, opa, como assim? Então, peraí, acho que eu entendi. Abre o olhão que nem Falcão para as meninas. Gente, nós mulheres, eu tenho que abrir um parêntese. Sabe o que muitas vezes falta pra gente? Abrir o olho para as oportunidades. É isso mesmo, cara? Eu falo que as pessoas gostam muito de dizer, ai, como fulana teve sorte. Nossa, que sortuda que é aquela pessoa. Hello, sorte a gente constrói. Sorte é estar preparado na hora certa para enxergar a oportunidade e agir. Eu falo sobre isso, tem um texto falando sobre isso. Porque a gente constrói sorte. As oportunidades passam do nosso lado e às vezes a gente não quer. Porque não quer sair do lugar, porque não quer largar o emprego, porque tem medo de arriscar em alguma coisa diferente. E se a gente não der esse salto e não olhar a oportunidade e dizer, isso está me cheirando interessante, ouvir sua intuição que é tão feminina, a coisa não vai. E a gente fica no mesmo lugar. Né, no robozinho automático de todo dia. Mas, Carla, você super saiu do lugar. Aliás, você saiu completamente do universo, né, em todos os sentidos. E explorou coisas que você tinha e teve que desenvolver um arsenal para esse universo de trabalhar home office, de abrir portas de vendas, de contactar patrocinadores e influenciar pessoas. Diga pra gente, que a gente quer saber, morre de curiosidade de saber disso. Quais foram os grandes momentos decisivos na tua carreira, hoje você está estabelecida, que você falou assim, não vai dar. Agora acabou as forças, acabaram-se as munições por completo. Teve algum momento que você pensou em desistir? Tiveram tantos. Eu te digo que eu nunca sei quando vai ser o próximo. Porque também nesses anos eu já aprendi que isso faz parte da vivência do empreendedor, né? Então tem dias que a gente realmente vem e diz assim, não, acabou tudo, quero mais, eu vou voltar para o mundo corporativo. Mas isso dura poucos momentos. Mas assim, eu também hoje me permito sentir essa vontade quando eu sinto, sabe? Sabe de você estar triste, de você estar meio frustrada com o resultado que você está tendo e de você acolher essa frustração? Hoje eu não estou bem e eu vou me permitir não estar bem e amanhã é outro dia e eu vejo o que eu faço, mas hoje eu não estou bem. Então assim, aconteceram muitos momentos, assim. Principalmente quando a gente é empreendedor, esses altos e baixos são muito constantes, né? Mas o que faz a gente sair daquele buraco, como eu digo, é a tua paixão pelo que tu faz, é o teu propósito. Mas teve algum momento assim que foi assim, marcante pra você, do tipo, olha, aqui realmente, o que eu fiz? Fiz uma burrada, por que eu mudei tudo na minha vida? Eu vou te dizer onde eu fiz isso, lá no Peru. Eu viajei sozinha. E no roteiro que eu planejei, viajando sozinha, de mochila, eu e Deus, lá, eu queria ir pro deserto. Porque olha que santo. Eu queria ir pro deserto, não porque eu quisesse ir pro deserto, mas eu vi uma foto num guia de viagem de um mosteiro que existe numa cidade chamada Arequipa. E nesse mosteiro tem uma placa imensa escrita assim, silêncio. Eu queria tirar uma foto embaixo daquela placa. Eu fui pra lá por isso. Eu comprei uma passagem, eu nem sabia o que tinha lá, eu só sei que eu digo, eu quero tirar uma foto naquela placa porque eu preciso de silêncio na minha vida. E foi nesse lugar que eu chorei, porque eu fiz a viagem, aconteceram muitas coisas que tá aqui na história do livro, mas naquele dia em que eu fui no mosteiro e que foi o dia do deserto, que foi onde eu encontrei um falcão que subiu no meu ombro e aí eu resgatei o meu sobrenome nesse dia, no meio do deserto, digo, a bunda bateu no fundo do poço, foi lá.
Foi esse dia que eu disse, que merda, desculpa o perdão da palavra, mas o que eu fiz da minha vida? Por que eu fiz isso? Eu estraguei tudo, eu botei tudo no lixo. Eu chorei sozinha num restaurante, comendo uma truta linda, num lugar lindo. E eu sei o quanto eu chorei aquela hora. E eu disse, por que eu fiz isso? Que trilha, gente! Nesse momento, eu viajei com você, eu me fiz falcão com você para viver essa cena. Eu acho que as meninas estão fazendo isso também com você. E eu digo assim, se você estiver se sentindo sozinha, não vá para o deserto. Porque você vai ver o que é se sentir sozinha quando você já não tá bem, o seu cabelo tá quebrando com aquela areia e você não conhece ninguém e a sensação energética de um lugar árido é muito avassaladora. E eu senti isso com a maior da intensidade. Foi ali. Só que foi isso, foi ali que eu dei a virada também, né? Isso que eu quero saber agora, a virada. Porque hoje nós temos uma Carla num outro momento. Eu quero que você fale sobre o seu momento, inicia pela virada, depois já engatilha o momento atual da Carla. E o que aconteceu? Nesse momento eu chorei, ali aconteceu essa história, mas minutos depois, quando eu fui passear no mosteiro em que eu queria, me veio a intuição, porque eu questionava por que eu estava sozinha naquela viagem. E a intuição disse pra mim, porque tem coisas que você só vai descobrir com você mesma. Você precisa descobrir sozinha. Eu até arrepio quando eu falo isso, porque foi realmente muito forte. Sim. E isso eu levo para minha vida, né? Então, onde foi a virada? Eu realmente voltei dessa viagem, comecei a trabalhar com mídia social, como eu falei, com o canal, e as demandas vieram crescendo. Então, eu entendi que tudo aquilo que não fazia sentido estava conectado na vivência nova minha ligada às mídias sociais. Então, vieram pedidos para fazer palestras, para montar um curso, para fazer treinamentos, e aí vieram, então, 6 anos já trabalhando só com isso. Fazendo gestão de mídias sociais para marcas, entendendo como o LinkedIn podia ajudar essas marcas a gerar negócio, como profissionais que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho podem usar toda a sua experiência profissional, toda a sua bagagem construída no mundo corporativo para gerar aquela oportunidade que ele quer, para conectar com aquele propósito que ele quer para a vida dele daqui para frente, para usar toda a história profissional que ele construiu para fazer aquela empresa que ele criou ter sucesso. Então foi essa a visão que eu tive no sentido de, poxa, eu preciso abençoar tudo que eu vivi, porque é tudo isso que eu vivi, de bom, de ruim, de aprendizado e de alegria, que vai me trazer o potencial para eu chegar onde eu preciso chegar. E uma coisa importante, antes de você falar do momento atual, que eu não posso esquecer, quando você diz o seguinte, vieram as oportunidades, vieram as palestras, quem nos ouve, parece que tudo veio andando para você, a gente sabe. Quais foram as estratégias que você utilizou? Posso contar? Contar, meu Deus. Eu não aguento, eu quero saber. Eu sou uma pessoa que o não a gente já tem. Então eu digo não, a gente já tem. E a gente precisa então ir atrás do sim. Eu queria muito dar aulas de marketing digital. E na verdade eu fui assistir uma palestra do Senac, eu acho que em Campinas, porque era de marketing digital. Eu digo, eu vou conversar com alguém, eu tenho muita experiência, eu vou oferecer de fazer alguma coisa nessa área. Aí eu conversei com um profissional que estava na palestra, era o responsável por toda a coordenação de curso do Senac São Paulo. Eu queria falar com Campinas. Quem apareceu para falar comigo foi o cara de São Paulo. E eu falei com ele, olha, eu tenho essa bagagem, eu tenho essa experiência, eu gostaria muito de transmitir essas informações, de fazer palestras, de dar aulas sobre isso e tal. Ele falou assim, olha, sobre marketing digital, eu não conheço, eu já tenho. Mas sabe o que eu estou precisando? De alguém para falar de mídia social. Você pode falar sobre isso? Eu não pensei 2 vezes, digo, posso? O que você precisa? Como que vai ser isso? Eu não sabia usar direito as mídias. O que eu fiz? Eu disse, eu vou pegar esse desafio, essa é a oportunidade. E aí eu fui ver como funcionava, logicamente aquilo, eu entendia, mas razoavelmente. E entre ser contratada para fazer um curso e entender como funcionava aquilo, e abrir empresa e tudo, foram 4 meses. Eu disse, eu vou estudar, eu vou correr atrás, eu vou saber como se faz isso. E foi isso que aconteceu. Então, na verdade, eu não tinha oportunidade, ninguém bateu na minha porta. Eu fui lá bater na porta da sorte. Ela me devolveu algo que eu não esperava, eu digo, mas eu quero. E eu aceitei. E aí, como eu aceitei, eu realmente me envolvi, eu me estudei e o resultado foi o que deu. Né? Eu nunca havia dado aula antes e eu trabalhei com pedagogos, com profissionais, aí eu aprendi como funcionavam as dinâmicas de aula e tal.
criei os cursos deles, entreguei para eles e a partir disso, poxa, agora eu quero criar um curso meu. E aí criei. Então as oportunidades aparecem disfarçadas de problemas às vezes. E a gente precisa estar apto para enxergar isso. Mas vai muito da gente essa prontidão, né? Da gente realmente dizer, poxa, eu aceito esse desafio. É meu, né? Vem comigo. Sensacional. Eu conversei com a Carla antes e ela me contava algumas histórias do tipo, Beth, eu não sabia, eu não tinha, eu era uma pessoa tímida e hoje eu sou palestrante. Carla, seu momento hoje assim, é interessantíssimo. Quando nós olhamos para você hoje, pela história que você nos contou, a gente fica pensando como uma pessoa é capaz de desenvolver uma série de competências que traduz a profissional que hoje tem o reconhecimento que você tem. Como que você fez tudo isso? Virou um jogo de uma menina inibida, passa a ser um furacão hoje dando palestra para um público de grande audiência e com a relevância que você tem hoje em mídias digitais e como influenciadora. O que você fez, menina? Então, na verdade, tem essa questão do coach que fala, quanto mais você faz uma ação, melhor você fica nela. Tem um pouco disso também, né? E aí muito da gente querer se desenvolver em algo e se permitir repetir muitas vezes isso. Então, isso é um pouco de fruto de toda a experiência que eu tenho hoje. No entanto, o que aconteceu? Eu sempre fui uma profissional muito certinha. Eu chegava numa reunião com um cliente com lista de coisas para cumprir. Ah, esse anúncio está aprovado? Isso está aquilo? Isso é assim? Isso é assado? Sem falar brincadeirinha, sem descontrair, sem nenhum perfil comercial, sem nenhum perfil para falar em público, ficando roxa, né? Mas eu era daquelas que sempre era escalada para apresentar o projeto. Eu sempre escalada para apresentar o relatório. E o que aconteceu? Eu comecei na agência em que eu trabalhava em São Paulo, era assistente de projetos ainda na época, e a gente participava de concorrências. E numa dessas oportunidades, minha chefe saiu de férias e surgiu uma grande concorrência na empresa, que era da Nike, só a Nike. E aí a diretora ficou junto comigo, me levou para participar do processo de concorrência, mas quem auxiliou na apresentação do projeto final fui eu. E muitas vezes nós tínhamos as reuniões de status. Aquelas reuniões de status da agência eram mesas com 15 profissionais, todos diretores. E eu era assistente. E eu tinha que falar certinho tudo que eu fazia e responder à altura. Eu fui começando a perder o medo de falar em ambiente de muita pressão. Porque o meu dia a dia eram mesas de reuniões de 20 profissionais, já era uma palestra, mas sentadinha, apresentando um relatório. E eu gostava disso, eu me sentia desafiada por aquilo. E apesar de eu ser tímida, eu me sentia desafiada. Acho que essa palavra pra mim, ela me instiga, sabe? O desafio me leva pra frente, eu digo, eu quero fazer isso. Você pode ver, são oportunidades assim. E eu fui aprendendo então a lidar com esse nervoso de apresentar e vendo que eu sabia fazer isso bem, porque as pessoas elogiavam minha voz, minha condução, minha apresentação, os projetos venciam, eu comecei a vender, aí eu comecei a ver que eu tinha talento para relacionar com as pessoas e que quando eu conhecia elas eu quebrava o gelo, e eu me tornava alguém mais próxima, gerava empatia, gerava o famoso rapport, como a gente fala, né? E isso gerava resultados. E aí então eu fui gostando e disse, eu quero aprender sobre isso. Aí uma vez, uma amiga numa empresa falou, cara, tem um grupo de estudo de oratória num grupo de escoteiros em São Paulo gratuito, que é muito legal. Nossa, eu fiquei 1 ano na fila para conseguir me inscrever no curso de oratória. E o curso de oratória era incrível, incrível. Era assim, o professor chegava e ele dizia assim, o tema hoje é o livro que eu mais gostei. Vamos pro palco. 20 minutos para cada um. Era isso, não tinha teoria, era jogar você no palco, era jogar você na vivência e te fazer lidar com aquilo. E eu sou muito isso, eu sou muito assim, eu gosto de viver o meu perfil, né? Eu gosto de tirar minhas próprias conclusões da experiência e depois aprimorar. Então foi assim acontecendo comigo, a vida me levou a falar em público e eu resolvi aprimorar. E aí eu fui buscar mais referências para ser palestrante de fato, para melhorar a construção de conteúdo, para passar melhor informação, para comunicar melhor. E hoje eu digo, né, se você tem medo de falar em público, e eu falo com as influenciadoras digitais que me escutam muito, é que assim, seja você em qualquer coisa que você for fazer. Porque o quanto mais você estiver focado em você e segura de quem você é, o resultado é muito bom. Você vai saber falar em público, você vai saber vender, você vai saber montar uma proposta, você vai saber falar no history, você vai saber conduzir a reunião com a sua equipe, mas esteja centrado na sua essência, porque é ela que vai te dar a segurança. Então hoje, lógico, eu já fiz, sei lá,
300 palestras, eu nem sei a conta disso, de quantos workshops eu já dei. E essa prática vai te dando mais habilidade, né? A entender em como lidar com as pessoas, a ter flexibilidade. Mas é muito de você se permitir também errar e acertar. Tem dias que não vai tão bem, tem dias que vai muito bem. E a gente vai aprimorando. Sem dúvida. Eu acho, Carla, que o momento é super oportuno que eu entro com uma pergunta agora em relação a essas mulheres que nos ouvem, porque parte delas talvez tenha o mesmo perfil comportamental que o seu, de encarar o desafio como uma oportunidade de aprendizagem, de adquirir novas competências, de se jogar também. Não é a vida que leva, porque você se jogou, você foi atrás em um determinado momento, houve escolha tua, você poderia ou não. Você poderia voltar para o mercado, sempre escolhas. Qual o seu recado que você dá para essas mulheres que nos ouvem, que não têm essa atitude, esse comportamento de impulso para enfrentar o desafio, mas se posicionam no momento de retração, elas vão se encolhendo, se sentindo minimizadas e com a autoestima muito fragilizada? O que eu penso hoje, isso eu levo para mim, tá? Se você tiver os mesmos comportamentos, os resultados vão ser os mesmos. Sair da zona de conforto é muito difícil, dói, lógico que dói. Só eu sei o quanto a minha mente precisa trabalhar para eu atender demandas diárias que eu tenho hoje. Hoje eu trabalho com mães, né? E eu digo que ser mãe me levou a desabrochar de uma outra forma, porque eu saí daquele modo de trabalho masculino em que a gente quer seguir as regras que o mercado impõe e não respeita a sua essência, que tem outras questões. Mas o fato da gente estar aberto para as oportunidades facilita a gente de se jogar. Quando eu decido para mim, e não é eu escrevo no papel, é aqui dentro, eu decido, eu vou fazer isso dar certo. Você vai. Agora, quando você assume, quando você acolhe essa vontade de mudar, quando ela é genuína, isso te faz se envolver, se jogar. Mas é muito pela vontade de mudar. Eu sou uma pessoa que gosto de transformar a minha vida, eu gosto de me transformar. E eu acho que essas mulheres que estão buscando uma transformação na sua vida pessoal, nos resultados da sua empresa, na sua vida, no seu relacionamento, a gente precisa dar o primeiro passo. Não existe mudança sem transformação. Não existe como a gente ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. E esse é o meu grande desafio diário. O que eu preciso fazer hoje para chegar onde eu quero amanhã? O meu capítulo se chama ali Um Passo de Cada Vez, porque eu aprendi lá, fazendo o caminho Inca, que se a gente olhar onde a gente quer chegar, às vezes é muito difícil. Eu olhava na trilha Inca lá, a montanha que eu tinha que chegar no final do dia, eu dizia, não é possível, eu não vou caminhar até lá no final do dia. E aí eu parava e dizia, eu não vou olhar, eu vou andar. Se eu der um passo agora, outro passo depois, eu vou chegar lá. Então, às vezes é mais fácil, você mira onde você quer, mas também esquece um pouco aqui. Qual é o passo que você pode dar hoje? Então, assim, faça o que precisa ser feito. Essa é a frase mental minha esse ano, para que eu chegue aonde eu ainda quero chegar. Sensacional. E você está num momento muito bom, né? Eu gostaria muito que você mencionasse para todos que nos ouvem o que foi a maternidade para você e o que esse momento maternal, né, gerou para você uma nova modalidade de negócio e você se despertou para o empreendedorismo materno. Conte um pouco, porque totalmente desperte o poder que há em você, mulher, neste novo momento, que é o momento da maternidade. Conta isso. Eu digo que foi outro divisor de águas na minha vida ser mãe. Porque, na verdade, eu sempre fui uma mulher que talvez inibisse muito minhas qualidades femininas. Pelo formato de mercado que a gente é acostumada. Você foi preparada, né, conduzida para uma automação masculina, vamos dizer, o universo masculino. E quando você se torna mãe, você lida com aquela enxurrada de hormônios que desperta logo depois que seu filho nasce, você percebe de fato quão frágil você é, de fato o quanto você precisa de ajuda, de fato o quanto outras mulheres podem te colaborar com a experiência delas e de fato o quanto estamos sozinhas nesse momento, porque eu acho que a mulher ela ainda tem um comportamento de segregar ao invés de unir e acho que perdemos muito nisso. Então quando eu virei mãe eu digo, gente, não é possível que a maternidade é desse jeito, não sou só eu que estou vivendo isso, ninguém fala a verdade, mas todo mundo passa por isso que eu estou passando, pelos medos, pelas culpas, pelas inseguranças, né? E a minha vontade que eu tinha era de cuidar de todas as outras mães, e dizer, vem cá, eu te ajudo. Não, eu também passei, vai passar. Não, calma, tá tudo bem, o que foi com você? Eu despertei essa mãe
A mãe das mães. A mãe das mães. E eu sempre falei assim, nossa, a mãe cuida de todo mundo, mas quem cuida da mãe? E aí eu falo que nós temos um desafio muito grande, porque na verdade empreender é um grande desafio em qualquer área, para qualquer pessoa. Empreender é um desafio, ser mulher empreendedora tem outros skills a mais, e ser mãe, empreendedora e mulher é o tripé para a dificuldade em fazer as coisas fluírem como a gente gostaria. Porque a gente tem que administrar os altos e baixos do empreendedorismo que ninguém te conta, além de administrar a maternidade real, que também ninguém te conta exatamente como é, e o relacionamento muitas vezes, e as suas questões hormonais, e as suas questões emocionais que o mercado pede para você cortar. Quem diz que você pode ser frágil? Numa reunião de negócios, se você chorar, mulherzinha. Olha, cheia de mimimi. Cheia de mimimi, mulherzinha, choroninha, tem TPM. Gente, para tudo. Somos mulheres e temos características especificamente biológicas femininas que fazem com que a gente tenha uma emoção maior, com que a gente entenda melhor o sentimento dos outros, com que a gente tenha mais empatia, com que a gente entenda melhor como cuidar de outras pessoas. E quando você vira mãe, isso aflora mais ainda. Então, olhar para aquele cenário e olhar a crise em que eu vivi, porque eu também fui ao fundo do poço na maternidade, me resgatar foi um trabalho. Eu digo, mas a gente pode viver isso de uma forma mais fácil, mais leve. Se a gente compartilhar com outras mulheres o quanto isso pode te ajudar, se a gente falar para elas, olha, empreender é legal, é sensacional, mas tem desafios muitos, mas assim, eu tô contigo aqui, vamos junto, entendeu? Hoje você não tá bem, mas amanhã você vai estar. Respeita esse momento, né? Olha, o que você tem que fazer, faça o que precisa ser feito, o que precisa ser feito no seu caso, o que eu preciso fazer comigo mesma para atingir os objetivos que eu quero. E foi aí que eu entendi que existia um público que precisava de acolhimento, que eram essas mães e essas mulheres que trabalham nesse universo, que às vezes estão com dificuldade de ter alguém para ajudar a cuidar dos filhos e tocar o seu negócio, que estão cuidando do seu relacionamento, que também sente a mudança que vem com a maternidade e ainda de um negócio junto. Muitas vezes mulheres têm como sócios seus maridos. Não é fácil administrar isso. Como administrar esses conflitos, manter um relacionamento saudável, cultivar filhos, ter sucesso, são muitos pilares. E eu sinto essas dores. E essa dor me faz querer ajudar a reduzir a dor das outras. Eu ia te perguntar como é que você gerencia tudo isso, mas me parece que você gerencia e ajuda as outras mulheres a gerenciar. Eu digo assim, não existe fórmula mágica igual mídia social. Não tem fórmula pronta. Mas assim, você tem que achar o seu caminho. Então, por exemplo, eu estou fazendo um curso à noite, agora voltei a estudar depois de um tempo, e são aulas que acabam às 7 horas da noite, daqui a pouco eu saio daqui e vou para aula, e chego em casa às 11. Estão todos dormindo. Como eu administro a culpa por não ter dado janta, por não ter dado banho, por não ter feito isso, e amanhã, 8 horas da manhã, eu estou fazendo uma palestra em outro lugar. Então, assim, qual é o meu formato? Como eu me sinto bem? Eu me sinto bem trabalhando e vivendo o que me faz feliz. Se eu for uma mulher feliz, tudo ao meu redor vai ser mais feliz. Se eu estiver frustrada, culpada, com medo, o ambiente ao nosso redor vai sentir o reflexo disso. Então eu acho que vale muito mais a gente pagar o preço de às vezes alguém ficar descontente com a sua escolha de estudar à noite, com a sua escolha de ter um trabalho que te permite viajar, que você às vezes fica um tempo distante da família que você não queria, mas você estar bem com essa escolha vai ser muito melhor para o seu meio do que você estar triste em casa, cuidando dos filhos ou fazendo o que você não gostaria para poder proporcionar aos outros o que os outros acham que é melhor. Novamente o olhar falcão, que sai do foco do problema e enxerga oportunidades, inclusive do seu crescimento profissional e o conforto que você vai poder proporcionar à tua família e o seu bem-estar, não é isso? Exatamente, mas é muito assim, é uma escolha. Sim. São escolhas. Assim como para você a melhor escolha pode ser, de fato, ser uma mulher que se dedica à sua família e ao seu lar, e maravilha. A outra escolha pode ser, eu sou uma empreendedora e quero ter sucesso e vou levar o sucesso para mim e para minha família. Então, mas é importante esse centro, o que eu quero, não é o outro. Sim. O Social Mom hoje ele tem algumas atividades presenciais, eventos. Fale um pouquinho do seu projeto, desse seu momento, esse trabalho específico.
e quais serão as próximas etapas e como as pessoas podem acessar você, encontrar Carla Falcão e tudo que você tem feito. Então, a rede Social Mom, que hoje a gente transformou numa rede, ela começou com um grande congresso que acontece anualmente, uma vez por ano, um evento de 8 horas de duração com palestrantes como você e outras profissionais que também tem muito para agregar para essas mulheres e para tocar o lado feminino, o lado materno e empreendedor. Então a gente trabalha com os pilares de capacitação, empoderamento e negócios para essas mulheres e mães. Num ambiente em que acolhe as crianças, então se você não tem com quem deixar seus filhos, a gente tem estrutura para isso. Então você não vai deixar de participar por conta disso, é a nossa preocupação. A gente sabe que se uma criança chora na plateia, tudo bem, se a palestrante chora no palco, tudo bem, afinal nós somos emoção e a gente acolhe e a gente aceita isso. E aí o que acontece? A gente realiza encontros, um grande congresso anual, eventos agora, o Happy Hour todos os meses, onde nós temos um momento para nós somente, resgatamos o encontro das amigas. Legal, para o pessoal que nos ouve, você é da região de Campinas, não é isso? Isso, esse evento surgiu em Campinas, nós já realizamos outras atividades fora da região também, mas principalmente em Campinas. Então a gente tem o Happy Hour, a gente tem a Social Mom School, que são os eventos voltados para capacitação mesmo em negócios. A gente tem também agora um projeto novo que estamos lançando, um clube de negócios, que vai gerar mais oportunidades ainda. E a gente tem esses eventos e reconhecimento dentro da rede. Então a gente tem uma hierarquia, as embaixadoras, as social moms, as madrinhas, e a gente vai trabalhando junto, uma auxiliando a outra, para que todas tenham sucesso. Incrível, projeto incrível, absolutamente inspirador, mas você sabe que a gente cutuca, né? Quem é a sua fonte de inspiração, fonte de referência que faz com que você tenha essas ideias incríveis? Você tem um mentor? Então, hoje eu tenho alguns mentores. Eu digo que o primeiro profissional que foi um grande mentor para mim de inspiração foi um headhunter, chama Robert Wong, e a gente conversa ainda até hoje. Mas ele foi um profissional, talvez não que me inspirasse no sentido de quero ser como ele, mas ele era alguém que era a minha luz no fim do túnel. Eu olhava para ele, eu ouvia o que ele falava, eu lia os livros dele, eu assistia as palestras dele e aquilo acalmava o meu coração. E eventualmente a gente conversava, né, pessoalmente também. Acho que ele foi um nome muito importante para mim. Eu acho que eu tive muitas pessoas que eu admiro, né? Eu tive diretores que foram muito importantes para mim, né? Porque eu gostava sempre de observar eles em jogo. Essa diretora Ana Maria Nubier foi uma grande mentora. Eu era estagiária e eu ficava quietinha, eu ia para as reuniões com ela sozinha, do lado dela, e eu não sabia nem o que falar no carro do lado dela, porque eu me sentia muito nervosa de estar com ela indo para uma reunião. E ela, com as coisas que ela fazia, ela foi uma grande mentora. Eu acho que eu nunca fui uma pessoa, talvez isso possa ter sido algo que me atrapalhou um pouco, de pedir ajuda. Eu sempre quis fazer tudo sozinha. Então eu não pedia ajuda, dificilmente pedia ajuda, mas eu observava os outros e buscava aquela ajuda que eu estava precisando. Mas talvez assim, uma lição que eu tenho hoje é que a gente peça mais ajuda, porque as pessoas estão ali e às vezes a gente não está usando aquela oportunidade que está disponível pra gente. Mas eu diria assim, eu tenho esse nome, o Robert Wong, muito forte comigo. Hoje eu tenho outros headhunters que são grandes mentores meus. Profissionais de mercado, CEOs, empresas da área de startup. Eu acho que eu tenho referências assim, grandes marcas. Talvez eu não tenha me referenciado tanto por pessoas, mas eu sempre olhei muito para as marcas e, nossa, eu quero construir uma marca como essa. E como que isso aconteceu, né? Você pode revelar algumas? Eu acho assim, a Nike era uma que eu sempre tive paixão e eu trabalhei para a Nike. Coca-Cola foi outra que eu também trabalhei. Johnny Walker foi outra que eu também trabalhei. Grandes marcas e que, assim, a Fiat foi uma grande marca que eu atendi. Hoje eu trabalho mais diretamente com a Ford. Então, para mim, são grandes ícones do mercado de marketing que me influenciaram em dizer assim, eu quero criar algo parecido com isso, ou enfim, que tenha sucesso, ou que ande mais ou menos nessa linha. Esse papo tá muito bom, Carla. Você sabe que a mulher, ela tem toda essa emoção à flor da pele, mas a mulher gosta de sucesso, a mulher gosta de palco, a mulher gosta de deixar a marca dela em todos os sentidos. Você disse que muitas vezes na sua vivência você não pediu ajuda, né? E a mulher, mesmo querendo ir pro palco, ela às vezes também se inibe em pedir ajuda. A gente está concluindo a nossa entrevista nesse momento. Que recado eu gostaria que você
passasse um pouquinho mais para essa mulher o quanto se faz necessário, muitas vezes, ela pedir ajuda para o negócio dela. Eu aprendi muito e ainda estou aprendendo sobre isso, sabe com o quê? A Social One, a rede, ela está se caracterizando como uma startup. E nesse universo de startups se trabalha muito com mentoria, que é um termo mais recente. E foi olhando para isso que eu digo, nossa, mas eu posso pedir ajuda para alguém? E até voltando a um ponto que você me perguntou, nos momentos em que eu tive maior dúvida se eu continuava com meus projetos ou não, eu pedi ajuda sim para grandes empresários que eram clientes ou que eram parceiros. Eu olhava, eu abria a estratégia do meu negócio e dizia para eles assim, você acha que isso dá certo? Porque se você disser para mim que não dá certo, eu vou entender e eu vou botar no lixo. E nessas horas sempre vinha alguma mensagem que me acolhia e dizia, não, olha, você tá no caminho, não é ruim. Sabe, nesses momentos eu pedi ajuda para profissionais que eu realmente entendia como referências no sucesso, quanto empresários, que não eram mentores meus pessoais, mas eram referência naquele momento da minha vida, era um grande cliente, era uma pessoa importante. Eu olhei, você me ajuda? Você olha pra mim isso aqui? Porque tipo, eu não sei mais o que eu faço, sabe quando você tá quase chorando? Aí você segura, né? Porque você vou chorar aqui. Né? Mas assim, você pede ajuda, olha pra esse meu modelo de negócio e me diz se ele faz sentido. E hoje é o seu trabalho, evidentemente, o meu trabalho, nós ajudamos mulheres empreendedoras. E hoje nós fazemos isso, né? Super. E a gente adora ouvir. Isso é legal de falar, porque é gostoso pra gente ouvir outras pessoas e dizer, poxa, sim, acho que aqui pode ser um pouquinho melhor, ou não, isso aqui tá legal, hoje a gente já tem capacidade para isso. Mas eu muito fiz e ainda faço. O seu trabalho, o nosso trabalho é absolutamente inspirador. E nós mexemos com transformação da mulher, da mulher pessoa, da mulher negócio dessa mulher. E eu tenho que te perguntar isso, que eu sou fascinada com essa história de transformação. Deve ter em algum momento da sua história, da sua trajetória, algum case, algum aluno seu de mentoria ou de curso que você foi absolutamente impactante na transformação dessa pessoa. Quem é a pessoa neste momento que você lembra, que você proporcionou de certa forma para que essa pessoa alavancasse algo, seja no nível pessoal, no nível profissional ou no empreendedorismo? Estou pensando algumas aqui que a gente deu um empurrãozinho. Pensa uma aí, compartilha isso com a... Olha, eu vou te dizer, nessa linha de projetos com mães e empreendedoras, eu tive uma cliente que é uma empreendedora incrível da área de seguros e tal, tem uma história maravilhosa de sucesso. Ela tem um filho especial e esse filho especial deu nela a vontade de criar um blog que se chama Somos Especiais. E a gente estava fazendo uma consultoria de mídia social para a empresa de seguro dela e faz isso faz uns 8 anos atrás aqui em Campinas. E ela me mostrou aquela sementinha que ela tinha ali. E eu falei para ela, nossa, olha que interessante que o nome do seu projeto é Somos Especiais. E na verdade todos nós somos especiais, sim. Não tem diferença, cada um de um jeito. E eu comentei com ela, por que você não trabalha melhor isso? Porque você tem uma comunidade de mães que devem precisar dessas informações, com certeza o que você faz ajuda outras mães. E aí a gente começou a testar algumas postagens no Facebook, e eu lembro que na época era no Facebook que aquilo viralizava, né? E a gente fez uma postagem juntas no final da consultoria, eu lembro direitinho desse dia, que era, não lembro a mensagem, mas era um desenho, alguma coisa. E de repente aquela mensagem virou assim 2.000 compartilhamentos e virou em 48 horas aquilo. Eu falei, nossa, Carla, olha isso, a gente acompanhou juntas. E na verdade a gente conversou por mais um tempo ali e depois acabamos nos distanciando. Ela é ainda minha seguradora, minha corretora e tal, mas desse contato, desse trabalho meio que parou. Só que aquilo foi um start para ela. Hoje o Somos Especiais é um projeto muito bacana. Ela faz maratonas com o filho dela que tem uma paralisia cerebral, né? E assim, criou um universo incrível para tantas outras mães que precisam desse acolhimento. Né? E a gente está falando de uma mãe, mas uma mãe que antes de ser mãe já era uma mulher incrível de sucesso e que só levou aquilo para mais pessoas, né? Então esse foi um caso bem especial, de fato, que eu tenho um carinho grande e que hoje ela voa sozinha, com tudo, né? Sensacional esse bate-papo aqui com Carla Falcão, que eu vou falar de forma de, usando uma analogia aí, você empresta seus olhos de Falcão, dando olhos de Falcão para inúmeras mulheres, e isso é fantástico. Queria abrir agora espaço para você deixar uma mensagem com essas mulheres que nos ouvem
E também falasse as suas redes sociais, seu Instagram, como as pessoas podem te achar. Eu agradeço já, foi muito bacana. Acho que a gente falaria horas aqui, né? É verdade. Mas assim, seria um prazer enorme continuar em contato com vocês. Eu tenho um Instagram que se chama Carla Falcão _, além do blog Aventuras de Mãe, que eu também conto um pouco mais desse universo materno. Então vocês podem me encontrar por lá e vocês podem encontrar e acessar a rede Social Mom a partir do Instagram também, se chama Social Mommy Day. Tá? Vocês vão ver o leão, a leoa e o leãozinho, o filhotinho cor-de-rosa, que é o logo da nossa rede. E na verdade lá a gente informa todos os eventos, o próximo happy hour, a gente faz lives no nosso canal de YouTube da rede Social Mom, onde toda quarta-feira às 8 horas da noite nós temos profissionais como você que eu quero levar lá pra gente bater papo e falar sobre esses temas. E então iluminar um pouco mais o caminho dessas mulheres que estão vivendo o que a gente vive. E assim, seria um prazer ter vocês participando do meu congresso aqui em Campinas em agosto e participando com a gente no que for possível. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, carlafalcão.com.br, rede Social Mom. Vocês me encontrem, vai ser um prazer conversar com todo mundo. Obrigada a todas.